Olá, bem-vindo a esse tempo onde celebraremos juntos a ceia do Senhor. Nesses tempos de insegurança, eu resolvi trazer para nós uma reflexão que nos remete à segurança que podemos ter mediante a obra que o Senhor Jesus Cristo realizou por cada um de nós. Sendo assim, eu queria convidá-lo, você e a sua família, a que abram suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 10, vamos ler a partir do verso 17. João 10, a partir do verso 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu, por que o ouvis? E outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus, já vô-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois tu, sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo. Essa festa de dedicação que o texto nos apresenta aqui, é uma festa que não era uma festa bíblica, ela não fazia parte daquelas festas que Deus estabeleceu no Antigo Testamento. Ela foi uma festa instituída naquele período entre Malaquias e João Batista, os 400 anos, conhecidos como os anos do silêncio profético, especificamente no ano 164 a.C., ela foi instituída por um judeu que acabou virando herói, seu nome era Judas, também conhecido por Judas o Macabeu. Macabeu significa o martelo. Judas e os seus seguidores, seus exércitos, seguidores, ficaram conhecidos com o nome de Macabeus, porque eles se revoltaram duramente, bravamente, heroicamente, contra a dominação que havia acontecido 3 anos antes, por parte dos Seleucidas, que era um povo grego, originado ali do Império Macedônico, de Alexandre o Grande. Depois da morte de Alexandre, seu império foi dividido entre seus generais, e esses Seleucidas dominaram ali a região da Judéia, de Jerusalém, no ano 167, detonaram o templo, o seu rei, o imperador Antíoco Epifânio, construiu no templo um altar de adoração a Zeus, que era o deus maior dos gregos. Ele sacrificou animais imundos no altar do sacrifício dos judeus, tudo isso para subjugar, para humilhar, para acabar com a moral dos judeus. E 3 anos depois, no ano 164 a.C., acontece essa revolta dos Macabeus, liderados por Judas, que era o filho de um sacerdote chamado Matatias. Ele liderou então essa revolta e Jerusalém foi reconquistada dos Seleucidas. E essa reconquista era marcada, então, por essa festa, a festa da dedicação. Nos tempos de Jesus, os romanos é quem dominavam, porque eles sucederam os Seleucidas no ano 37 a.C. e foram um novo povo que subjugou ali os judeus e toda a região da Judéia. Então, o domínio romano estava firme, muito forte nos tempos de Jesus, e essa festa era celebrada pelo nosso calendário, mais ou menos no mês de dezembro. Há uma diferença entre o nosso calendário e o calendário judaico. Essa festa era para o final do ano.
Era inverno em Jerusalém e os judeus, a partir dessa festa, eram remetidos à lembrança do que os macabeus haviam conquistado para a nação de Israel. Judas liderou aquela revolta e eles foram libertos do domínio dos seleucidas. E eles ali, nos tempos de Jesus, alimentavam a esperança de que um novo herói surgisse, que um novo judeu viesse com força, mobilizasse a nação, para que eles, assim como foram libertos do domínio dos seleucidas, fossem libertos agora do domínio dos romanos. E Jesus estava ali naquele cenário, estava passeando ali no templo e foi rodeado pelos judeus, os judeus que já tiveram bastante interações com o Senhor Jesus, algumas de incredulidade, eventualmente alguns judeus expressaram fé nos ensinamentos do Senhor Jesus, mas eles haviam presenciado tanto os ensinamentos quanto os milagres do Senhor Jesus Cristo. Eles tinham acabado de testemunhar no capítulo anterior, no capítulo 9, o Senhor Jesus curando um cego de nascença. Por isso que aqui no texto há essa discussão entre eles. Se ele fosse endemoniado, como é que ele teria curado um cego? Isso não é obra de demônios, né? E eles, então, abordam o Senhor Jesus com esse questionamento a respeito da messianidade do Senhor Jesus Cristo. Eles perguntaram com todas as letras para o Senhor Jesus: você é ou não é o Messias que nós estamos esperando? Porque eles estavam esperando um novo Messias. Messias significa o ungido do Senhor. Messias é o nome judaico, o nome grego é o Cristo, o ungido do Senhor, aquele que lideraria a nação, na expectativa daqueles judeus, para serem libertos dessa vez da opressão que os romanos estavam impondo. Então eles conheciam as profecias messiânicas e tinham na mente essa dúvida: será Jesus, esse camarada que está realizando tantos milagres, que tem ensinado com tanto poder, seria ele o nosso novo herói? Seria ele o nosso Messias que vai nos libertar da opressão dos romanos? E João descreve aqui um diálogo que o Senhor Jesus tem com aqueles judeus. E Jesus responde objetivamente os seus questionamentos. Jesus diz com todas as letras: eu sou o Messias, as minhas obras testificam aquilo que eu já disse para vocês, eu sou o Cristo. Entretanto, a gente vê no decorrer do diálogo que, de expectativa de que Jesus Cristo fosse um herói, eles passaram para um outro oposto, para o oposto de considerar Jesus um herege, alguém odiado, em função das palavras que o Senhor Jesus disse para eles. Eles rejeitaram o seu Messias, eles rejeitaram o seu libertador, rejeitaram o ungido do Senhor, que veio ao mundo para libertá-los, não do império dos seleucidas, não do império dos romanos, mas do império das trevas, um império muito mais opressor do que todos os impérios que já passaram ali pela região de Judá, de Israel, oprimindo aquela nação. No verso 26, o Senhor Jesus diz para eles: vocês não creem porque não são minhas ovelhas. E na sequência o Senhor Jesus descreve 4 características das suas ovelhas e 3 garantias que só as suas ovelhas têm, que aqueles judeus incrédulos, portanto, não tinham. A primeira característica daqueles que são ovelhas legítimas do Senhor Jesus Cristo. No verso 26, as ovelhas creem. As ovelhas são aqueles que têm fé no Senhor Jesus Cristo. Ao contrário daqueles judeus incrédulos, que não eram ovelhas, as verdadeiras ovelhas, aqueles que são de fato salvos pela obra do Senhor Jesus Cristo, elas têm a característica da fé. Nós cremos que Jesus Cristo é o nosso herói. Nós cremos que somos pecadores, que os nossos pecados nos afastam de Deus, que os nossos pecados promovem uma condenação vinda da parte de Deus. A ira de Deus é derramada sobre todo aquele que é um pecador, e na humanidade não há quem escape. Nós temos muita convicção nisso, porque a palavra de Deus assim nos ensina. E por conta dessa condição de sermos pecadores, condenáveis diante de Deus, haveria um castigo eterno que Deus derramaria sobre todos nós, pecadores. E nós cremos que Jesus Cristo foi o nosso vigário, ou seja, Ele nos substituiu
ele foi condenado em nosso lugar, a ira de Deus foi derramada sobre ele, para que não fosse derramado sobre nós que cremos. Dessa forma, todo aquele que crê que na cruz o Senhor Jesus pagou os seus próprios pecados, ele não será condenado pelos seus pecados. Essa é a nossa fé. Jesus é o nosso vigário, ele é o nosso libertador, ele nos liberta dos efeitos condenatórios do pecado. Nós não somos condenados porque Jesus nos libertou dessa condenação, e o Senhor Jesus também nos liberta da escravidão do pecado. Essa é a essência da nossa fé, e nós cremos assim porque Deus assim viabilizou. O ser humano está tão afastado de Deus que até chegar a Jesus Cristo é um passo que o homem não consegue dar. O Senhor Jesus, certa vez, ensinando aquele povo, ele disse o seguinte: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então, no ato de crer não há mérito humano. Nós cremos em Jesus Cristo porque o Senhor Deus nos conduziu até Cristo. E Deus oferece essa possibilidade de condução até Cristo a toda a humanidade. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, nós vemos o seguinte: Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Em João 3,16 nós entendemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Apocalipse, no capítulo 22, o Senhor Jesus termina a sua revelação final com as seguintes palavras: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A água da vida é oferecida por Deus a toda a humanidade. Todo aquele que quiser pode ser levado por Deus a um encontro com o Senhor Jesus Cristo, a fé salvadora no Senhor Jesus Cristo. Nós já demos esse passo, cremos que o Senhor Jesus Cristo é nosso Salvador. A oferta está de pé para toda a humanidade, a oferta ela é incondicional. Todos os homens podem ser salvos. Entretanto, a eficácia da salvação está condicionada a esse passo de fé, a crer, a tomar a decisão de crer no Senhor Jesus Cristo como Salvador. Em João capítulo 5, o Senhor Jesus já tinha dito para aqueles homens o seguinte: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eles não queriam chegar a Jesus para ter a vida eterna. Esses judeus que interpelaram o Senhor Jesus ali não quiseram crer que ele era o Messias, que ele era o enviado. O Senhor Jesus Cristo expressou certa vez para Jerusalém, no capítulo 23 de Mateus, no verso 37, as palavras de lamento do Senhor Jesus para aquela cidade foram as seguintes: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Vós não o quisestes. Estevão, quando estava sendo apedrejado, acusou aqueles seus algozes com as seguintes palavras: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. As verdadeiras ovelhas não resistiram, elas se sujeitaram, se submeteram ao intento salvífico oferecido por Deus. Então, pela fé, as ovelhas verdadeiras creem na provisão de Deus para a salvação delas, que é a morte do seu Filho Jesus Cristo naquela cruz pelos nossos pecados. Essa é a primeira característica das ovelhas, que aqueles incrédulos não tinham, que nós temos. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Segunda característica que o texto nos apresenta, no verso 27, sobre uma característica de quem é uma ovelha legítima. As ovelhas legítimas dão ouvidos à voz de Jesus. Ao contrário daqueles judeus incrédulos, obstinados, rebeldes, suas ovelhas dão ouvidos ao Senhor Jesus. O autor de Hebreus, no capítulo 3,
ele nos exorta com as seguintes palavras: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Jesus nos instrui e nós precisamos estar atentos à sua voz. Não podemos ter atitudes daqueles incrédulos endurecidos. As suas verdadeiras ovelhas estão atentas à voz do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo nos instrui através da sua palavra, nos instrui sobre cada aspecto das nossas vidas. Através da sua palavra, do seu Espírito, toda a nossa vida está devidamente instruída pela palavra de Jesus, pela palavra de Deus. Nós temos na palavra, nós encontramos na palavra tudo aquilo que nós precisamos para viver de acordo com a vontade de Deus. Nós temos as orientações para buscarmos o nosso crescimento espiritual, precisamos estar atentos às palavras do Senhor Jesus quanto a isso. Temos as instruções do Senhor Jesus sobre as nossas práticas piedosas, de estudo da palavra, de manutenção da vida de oração, da prática do amor, da caridade, do socorro aos necessitados. Temos instruções do Senhor Jesus abundantes sobre o nosso trabalho, sobre a nossa família, sobre como eu posso ser um bom marido, você pode ser uma boa esposa, um bom filho, um bom patrão, um bom empregado, enfim. O Senhor Jesus nos orienta para cada aspecto singular das nossas vidas. E as verdadeiras ovelhas, além de crerem nele como seu Salvador, elas estão atentas à sua voz. Essa é uma característica que o Senhor aponta aqui. As suas ovelhas estão atentas à sua voz. Terceira característica, as verdadeiras ovelhas seguem o Senhor Jesus, conforme é dito no verso 27. Elas andam por caminhos imitando o Senhor Jesus. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira epístola, no capítulo 11, ele fala o seguinte no verso 1: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então as ovelhas são imitadores de Jesus Cristo. As ovelhas buscam voluntariamente ajustar as suas vidas ao modelo do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossas palavras, nossos pensamentos, nossas atitudes, elas devem estar sempre subordinadas a Cristo. Essa é uma característica daqueles que são verdadeiramente salvos por Cristo. E que tem essas três características anteriores, crer no Senhor Jesus, ouvir a sua voz e segui-lo, o Senhor Jesus manifesta que eles têm uma quarta característica. As ovelhas são conhecidas por Ele, Jesus Cristo. Pessoas podem enganar pessoas podem reivindicar que são ovelhas quando não são, mas o Senhor Jesus conhece quais são as suas verdadeiras ovelhas. No meio do rebanho há falsas ovelhas. Na palavra de Deus nós vemos esse alerta que o Senhor Jesus Cristo nos faz em várias ocasiões. Ele usa uma ilustração, uma metáfora, dizendo que há joio no meio do trigo. O joio é uma planta muito parecida com o trigo. Os seus bagos são parecidos com os bagos do trigo, a folhagem é parecida com o trigo, só que elas não são trigo. E o Senhor Jesus Cristo diz que, eventualmente, lá na consumação dos séculos, o joio será separado do trigo. Jesus Cristo não é enganado por ninguém. Jesus conhece as suas verdadeiras ovelhas. Aqueles judeus que o estavam interpelando ali com a sua incredulidade, o Senhor Jesus sabia que eles não eram parte das suas ovelhas. E além do joio no meio do trigo, o Senhor Jesus nos alertou que também há lobo no meio das ovelhas. No capítulo 7 de Mateus, ele fala o seguinte: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E o Senhor Jesus sabe quem são. Pessoas podem estar se passando por mestres da palavra, podem estar se passando por discípulos de Cristo, por enviados de Cristo, por mestres de Cristo, mas o Senhor sabe quem são os verdadeiros cristãos. São aqueles que apresentam essas três características que Ele nos apresentou aqui nesse texto da sua palavra. E na sequência Ele nos apresenta então três garantias que somente aqueles que têm essas quatro características desfrutam. Três garantias para suas verdadeiras ovelhas. Três garantias só disponibilizadas para aqueles que fazem parte
desse sagrado povo de Deus. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus fala ali, Ele lhes concede a vida eterna. Vida eterna. Esse termo vida eterna, quando lemos lá em Efésios capítulo 2, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Esse termo nos remete à nova realidade desfrutada por aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Eles não estão mais mortos nos seus delitos e pecados. Então a Bíblia usa essas duas realidades contrastantes, a vida e a morte, para descrever a condição daquele que tem ou não a salvação oferecida por Jesus Cristo. Mortos são aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo, eles permanecem mortos nos seus pecados, mas aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, eles foram vivificados, eles foram trazidos de volta à vida, e essa vida é eterna, ela não tem fim. Nós passamos da morte espiritual para a vida espiritual, nós somos regenerados da condição de mortos, para aqueles que são vivos, seremos ressuscitados por Cristo, assim como Ele um dia ressuscitou, viveremos eternamente na sua presença, essa é uma promessa que temos da parte dele, a morte do nosso corpo, de nós que cremos que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador, a morte do nosso corpo, ela acontecerá, mas não é a fronteira final, não é o estágio final da nossa existência, nós seremos ressurretos e viveremos para sempre com Ele, ao passo que os que não foram salvos permanecem na condição de morte eterna e seu estado de afastamento de Deus, de morte, será perpetuado pela sua incredulidade. Então, primeira garantia, o Senhor Jesus nos concede a vida que é eterna. Vida eterna. Segunda garantia, o Senhor nos garante que essa concessão que Ele nos dá, ela é irreversível. Ele garante que as suas ovelhas jamais perecerão. Aqueles que foram resgatados da morte para a vida jamais perecerão. É um decreto de Deus irrevogável. Nós passamos da morte para a vida espiritual. Essa regeneração espiritual garante a nossa vida por toda a eternidade. Viveremos eternamente e o Senhor Jesus garante isso. Nenhuma ovelha perderá a sua vida eterna. Muitos cristãos, muitos que fazem parte desse grupo das verdadeiras ovelhas, que têm essas 4 características mencionadas pelo Senhor Jesus Cristo, eles vivem atemorizados pela possibilidade irreal que eles creem de que a sua salvação pode ser perdida. Isso é uma mentira que Satanás usa para confundir a Igreja de Cristo. Nós não precisamos viver à sombra deste medo. Uma vez salvos, sempre salvos. No capítulo 6 de João, Jesus fala o seguinte: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A vida eterna, uma vez concedida, é eterna. Nós estamos garantidos pelo Senhor Jesus Cristo, e é essa terceira garantia que eu queria chamar a nossa atenção. Jesus Cristo garante que não há poder no universo capaz de abalar a segurança que Ele e o Pai nos oferecem. É impossível arrancá-las da sua mão, nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que são ovelhas estão protegidos nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus, e não há nada que possa arrancar das mãos de Deus e das mãos de Cristo. Não há força no universo capaz de abalar a garantia que o Senhor Jesus Cristo nos dá e que Deus nos dá de que nós somos salvos e definitivamente salvos. Estamos seguros porque Jesus garante. Ele é poderoso para manter a nossa salvação. Se nós dependêssemos de qualquer conduta da nossa parte para a manutenção da nossa salvação, nós teríamos razão para estarmos preocupados. Entretanto, é Ele quem nos dá a garantia da salvação. Repetindo, não há poder no universo capaz de nos arrancar das mãos de Deus,
das mãos de Cristo. Pedro nos escreve no capítulo 1 as seguintes palavras: sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Nisto exultais, sois guardados pelo poder de Deus. Exultemos então, porque somos guardados pelo poder de Deus, e assim como Pedro descreve, que nossa exultação deve acontecer apesar de sermos contristados por várias provações, e estamos passando por um momento que muitos podem estar entristecidos, abalados, afetados por conta desse cenário de crise que tem se estabelecido, mas nós precisamos olhar para além dessa realidade. Nós precisamos olhar para essas garantias que o Senhor Jesus Cristo nos dá, que nós temos a vida eterna, que Ele nos conhece como ovelhas, que ninguém pode nos arrebatar das suas mãos, não há poder no universo que possa retirar de nós aquilo que Deus deu e aquilo que Deus garante. Então, com essa alegria, com esse júbilo, com esse gozo, com essa exultação, vamos participar agora da ceia do Senhor. Celebremos então esse memorial através dos elementos simbólicos da ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, o Senhor nos diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Então, assim como o corpo do Senhor Jesus Cristo foi partido, nós partimos o pão, nós compartilhamos o pão e lembramos de que Ele se ofereceu por nós. Nós lembramos que Ele voluntariamente deu a sua vida, deu o seu corpo para ser moído, estraçalhado, partido por nós. E o pão nos remete a essa memória. Nós comamos o pão agora, lembrando do que o Senhor Jesus Cristo fez por cada um de nós. Comamos todos o pão. O texto de Coríntios continua: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, o vinho, o suco de uva, ele simboliza, ele representa o sangue derramado de Cristo, o sangue de uma aliança, de um pacto que Deus faz conosco, um pacto que custou a vida do seu próprio Filho. Foi mediante o derramar do seu sangue que os nossos pecados puderam ser perdoados. Foi mediante o seu sangue que nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Então, nesse momento eu convido a todos que bebam do cálice em memória do sangue derramado do Senhor Jesus Cristo no nosso lugar e em nosso favor naquela cruz. Bebamos todos. Oremos. Senhor amado, nós somos muito gratos. De fato, não há palavras para expressar a magnitude da nossa gratidão. Nós sabemos que o Senhor não viu nada de bom em nós. Nós sabemos que éramos meros pecadores, merecedores da sua ira, da condenação eterna. Mas o teu amor, infinito como é, maravilhoso como é, não poupou seu próprio Filho. Levou o Senhor Jesus para aquela cruz para morrer por nossa causa, no nosso lugar e em nosso favor. E por isso nós te bendizemos com muita gratidão, com muita alegria, porque desfrutamos dessa aliança que o Senhor faz conosco, desse pacto irrevogável, irreversível, pacto de sangue feito pelo Senhor, com o sangue do seu Filho, que nos dá essas garantias
garantias de que temos a vida eterna, garantias de que não seremos arrebatados do seu poder, da sua mão, e garantias de que o Senhor nos salva, nos leva a salvo desta vida para toda a eternidade, onde passaremos o resto da nossa existência te louvando, te exaltando na presença do Senhor e desfrutando da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós somos gratos e bendizemos o teu santo nome. Em nome precioso do nosso Jesus. Amém.